Quero chamar também o nosso Eliseu Caetano, porque Donald Trump atacou hoje congressistas democratas que disseram a membros das Forças Armadas que eles devem recusar ordens ilegais. Vamos então com o nosso Eliseu, porque o presidente ameaçou os democratas de traidores, né, seu Eliseu? Bem-vindo, meu amigo, conta aí. Igual eu tô me sentindo agora, escutando o Piperno falando que só tem foragido em Miami. Eu tô foragido de quem, seu Piperno? De ninguém não, hein? Olha isso aí, viu? Muito boa tarde pra você, Cine, e pros nossos colegas aí no estúdio, né? Não podia deixar de fazer esse comentário lá do Você bloco está anterior, com a sua permanência legal aí, Eliseu. Você tem o carimbo de legalidade para ocupar esse espaço, andar com as suas lanchas, com os seus iates. Está tudo bem, meu amigo? Graças a Deus e que o Tutinha não esteja vendo isso, viu? Mas vamos que vamos, porque... Maluco. E ele tá, né? O pior é que ele e o Marcelo estão. Mas enfim, beijo pros chefes. Vamos para essa notícia que é uma das principais do dia, viu? Muito boa tarde para você, Evandro, para todo mundo aí no estúdio. E claro, para quem acompanha o 3 em 1 aqui na programação da Jovem Pan, brincadeiras à parte, Miami é sim um paraíso. A gente dá uns passeios de barco de vez em quando. Agora, quem não tá muito feliz, apesar de morar aqui do ladinho, viu? Porque de quinta a segunda ele fica aqui em Palm Beach, é o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que soltou as feras em cima de um grupo democrata, viu? O que aconteceu? Alguns congressistas democratas publicaram um vídeo na internet dizendo o seguinte, dando um recado para os militares americanos. Se Trump der alguma ordem ilegal, vocês têm que recusar. Eles não falaram, de acordo com os analistas, que Trump iria dar uma ordem ilegal. Eles só disseram que se os militares recebessem uma ordem considerada ilegal, que eles deveriam seguir a Constituição e não o presidente. Mas isso irritou Donald Trump, que respondeu publicamente, viu? Chamando esses congressistas de traidores sediciosos. O que é sediciosos, Evandro? Foi até procurar, né? Mas o que ele quis dizer com isso? Quem tenta subverter o governo. E disse mais, que esse comportamento dos congressistas poderia ser punível, viu? Inclusive com a morte. Literalmente, ele sugeriu pena de morte para os congressistas que criticaram essas possíveis ordens ilegais, viu? Isso saiu já em diversos veículos, não apenas daqui dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro. Agora, por que isso é tão sério? Porque chamar um congressista de traidor e sugerir pena de morte já seria gravíssimo em qualquer lugar do mundo. Mas aqui nos Estados Unidos, os congressistas têm liberdade na Constituição para criticar o presidente. Isso faz parte do sistema. Os militares são obrigados a recusar ordens ilegais pela Constituição deles, né? Pelo conjunto de regras militares do país. E os presidentes não podem mandar prender ou executar políticos por divergência política, né? Isso quebraria ali, inclusive, a separação dos poderes. E aí, por aqui, já estão dizendo, olha, Trump deu uma exagerada na retórica, transformou ela numa crítica política, essa acusação de traição, que é, né, um crime, né? Conclamou aí possível pena de morte. Isso só é utilizado realmente para casos extremos, que não deve ser aplicado nesse caso específico, mas obviamente é um pano de fundo para isso, Cine, que é o seguinte, o medo dos democratas é que o Trump tente usar os militares para algumas coisas, como por exemplo, dei uma sondada lá com as nossas fontes na capital americana, Washington, e foi isso exatamente o que eu vi. Deportações em massa, esse quesito de imigração tem de fato pressionado os democratas e eles estão eu vou dizer chateados com essa situação que está acontecendo no país inteiro. Eles não estão nada felizes com isso. As operações internas que estão acontecendo também ainda no âmbito da imigração. Há relatos de imigrantes documentados que estão sendo deportados do país, mesmo estando debaixo de ordens judiciais que davam, né, a permanência deles legalmente no país, ainda que por um período determinado de tempo. Repressão a protestos que estariam acontecendo em cidades como, por exemplo, Los Angeles, lá na Califórnia, e outras ações além do que a lei permite, como, por exemplo, o envio da Guarda Nacional, de homens da Guarda Nacional, para cidades que são lideradas por democratas, né? A gente tem acompanhado isso também aqui na programação da Jovem Pan. Então, por isso, eles teriam gravado esse vídeo pedindo que os militares seguissem a lei e não o presidente. Mas Trump viu isso como uma tentativa de subelevar os militares contra ele e aí o cerco está armado, a confusão está armada e a gente vai acompanhar, sim, ao longo aqui da programação da Jovem Pan, aonde que isso vai dar. Agora, não fala mais pro chefe que eu estava dando passeio de barco não, hein, Cine? Volto com você no estúdio. Vocês precisam ver o iate que
nosso Eliseu Caetano estava usufruindo lá no lugar onde ele vive, viu, pessoal? Emprestado do Bruno Musa. O que é? Emprestado do Bruno Musa. ainda joga na conta do outro ainda. Obrigado, seu Eliseu Caetano, você não vale uma pipoca. Aí, tá aí a imagem para vocês. Não diga mais nada, apenas coloque a imagem do nosso Eliseu Caetano ali com os seus brindes.